Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo da organização administrativa e agora começando a análise das entidades da administração indireta em espécie. A primeira e principal entidade da administração indireta são as autarquias. Autarquias nada mais são que pessoas jurídicas estatais de direito público interno, criadas por uma lei específica, inseridas num regime jurídico administrativo que é formado por uma série de prerrogativas, de poderes e, ao mesmo tempo, de sujeições ou limitações, e que atuam em atividades administrativas típicas, como serviço público, poder de polícia, regulação e assim por diante. As autarquias são as principais entidades da administração indireta no Brasil. Então, lembrem sempre que nós estamos falando aqui de pessoas jurídicas de direito público interno, pertencentes à União ou ao Estado da Federação ou ao município e que estão criadas num regime jurídico de direito administrativo. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho o que isso significa para o regime jurídico das autarquias. Nós também precisamos lembrar que as autarquias, como entidade da administração indireta, representam o que nós chamamos de descentralização administrativa funcional. Na verdade, o Estado pode lançar várias das suas tarefas, várias das suas competências para entidades estatais especializadas. São essas entidades estatais especializadas que formam a chamada administração pública indireta. Então, as autarquias, como parte da administração indireta, nascem por conta da utilização dessa técnica de descentralização administrativa funcional. Elas nascem como uma pessoa jurídica e assumem atribuições estatais específicas. Eu trouxe nesse slide uma série de exemplos de autarquias e, com isso, é possível perceber como elas estão no nosso dia a dia. Vejam, nós temos autarquias que prestam serviços públicos, principalmente serviços públicos de educação, serviços públicos de saúde, assim por diante. Eu coloquei aqui o exemplo da USP, da UFRJ, da UFSC, de várias universidades públicas que são autarquias. Também coloquei aí o DENIT, que exerce um tipo de serviço público mais específico de construção de infraestrutura no Brasil. Além disso, nós temos autarquias que exercem função regulatória, incluindo aí funções de polícia administrativa. Lembrando que a polícia administrativa é uma atividade estatal de restrição de liberdades ou da propriedade, não é mesmo? Então, a polícia é uma atividade restritiva exercida pela administração pública e, frequentemente, essa atividade de polícia na verdade, desempenhada por autarquias. A atividade de polícia também compõe o que nós chamamos de função regulatória. Muitas das entidades regulatórias utilizam a função de polícia. Então, coloquei aqui para vocês olharem, não é? Algumas entidades autárquicas com essas funções. O Banco Central, a Anatel, que é a Agência de Telecomunicações, o CAD, que atua na área de concorrência, a CVM, no mercado de capitais, o IPHAN, na parte de propriedade histórica, não é? De patrimônio histórico. Nós poderíamos colocar aí também a ANAC, a ANEEL, a ANP, enfim, uma série de outras agências reguladoras que são autarquias e exercem função regulatória, incluindo também atividades de polícia. Nós temos, em terceiro lugar, autarquias com função de fomento e de serviços mais administrativos, como pesquisa, por exemplo. Então, vejam, coloquei aí para vocês o IPEA, não é? Que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IBGE, que é um Instituto de Pesquisa na área geográfica, e a Ancine, que é uma agência reguladora, ela também exerce função regulatória, mas exerce uma função regulatória fortemente baseada em fomento, em práticas de indução dos agentes regulados. Então vejam que existem inúmeras, dezenas, centenas de autarquias no Brasil com funções muito diferenciadas. Nós não devemos, porém, criar autarquias para desempenho de atividade econômica,
Pode até ser que uma autarquia exerça acessoriamente uma atividade econômica, mas a autarquia não deve ser criada com a finalidade precípua de natureza econômica. Uma autarquia não deve ser criada para produzir e vender bens, uma autarquia não deve ser criada para desempenhar atividades comerciais, e isso fica bem claro no Estatuto das Empresas Estatais, porque esse estatuto, em um dispositivo específico, diz muito claramente que as atividades econômicas devem ser exercidas pelas empresas estatais, não por autarquias, tá bom? Vamos olhar agora o regime jurídico. Quais são as principais características do regime jurídico das autarquias? Lembrando que regime jurídico nada mais é que um conjunto de normas que paira ao redor dessa entidade. Primeiro aspecto importante, a autarquia é uma entidade da administração indireta criada por lei e também deve ser extinta por lei. Ela não pode ser criada por ato administrativo, ela não pode ser criada por atos de direito privado. Ela tem que ser criada por lei. Então, a lei determina, não é, a sua criação, realiza a criação e a lei também estabelece as suas atribuições. Se a autarquia for federal, essa lei será do Congresso Nacional. Se a autarquia for estadual, da Assembleia Legislativa. Se for municipal, a lei será editada pela Câmara de Vereadores. Em segundo lugar, o patrimônio das autarquias é composto por bens públicos de uso especial. Vejam, se a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público interno, os seus bens são bens públicos de acordo com o artigo 98 do Código Civil. E são bens públicos de uso especial em sua maioria, porque estão afetados, estão vinculados juridicamente às funções públicas e aos edifícios, aos imóveis que formam o patrimônio da autarquia, tá bom? Então, esses bens públicos são de uso especial porque estão vinculados à finalidade e, quando móveis, porque estão vinculados aos edifícios, ao patrimônio imobiliário da autarquia. Nada impede que essas autarquias tenham alguns bens públicos dominicais. Isso também é possível, mas a grande maioria dos bens das autarquias é de bem de uso especial. Outra coisa, as autarquias como pessoa jurídica de direito público interno valem-se do regime de precatórios para pagamento de suas dívidas. Essa é uma regra que consta do artigo 100 da Constituição da República e que estende esse regime especial de pagamento de dívidas, que é o regime de precatórios, para as pessoas jurídicas de direito público interno. Nós temos também nas autarquias, de maneira geral, uma forte dependência financeira em relação aos recursos orçamentários. As autarquias, para sobreviverem, para desempenharem as suas várias tarefas no dia a dia, dependem fortemente do repasse de recursos que vem do orçamento da União, do orçamento dos estados ou do orçamento dos municípios. Algumas autarquias, principalmente as agências reguladoras, as autarquias com função regulatória, obtém taxas pelo desempenho de atividades de polícia, por exemplo, né, que são as chamadas taxas regulatórias. Em alguns casos, as autarquias também podem se beneficiar de taxas de serviço público. Lembrando sempre que nós só temos taxa de serviço público ou taxa de polícia. E como as autarquias exercem polícia e serviço público muito frequentemente, pode ser que elas se beneficiem dessas taxas também para se sustentar. Imunidade tributária é uma outra característica das autarquias, prevista lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, mas tomem cuidado, porque essa imunidade tributária ela vale em relação a impostos, excluídas, portanto, as taxas e as contribuições, e ela vale só para impostos que digam respeito ao patrimônio, à renda e aos serviços que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou vinculados a atividades acessórias, atividades decorrentes das finalidades essenciais, tá certo? Então, a imunidade tributária vale para impostos, não vale para taxas e contribuições e vale apenas para aqueles impostos referentes a patrimônio, renda e serviços vinculados a finalidades ou as delas decorrentes. Mais um aspecto importante, as autarquias são criadas por lei e extintas por lei. Isso significa que elas não estão sujeitas à falência.
e essa conclusão nós extraímos de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Mais 3 aspectos importantes. Os servidores das autarquias devem seguir a regra do regime único de pessoal que consta do artigo 39 da Constituição da República. Isso significa que hoje esses servidores devem ser ou exclusivamente estatutários, regidos por uma lei específica, ou exclusivamente seletistas. É possível, portanto, que autarquias tenham empregados públicos, que os seus servidores sejam seletistas. O que a Constituição não deseja é que o regime dos servidores das autarquias seja híbrido, seja misturado, alguns em regime seletista e outros em regime estatutário. É preciso que elas sigam o regime único. Uma penúltima característica importante, as autarquias devem observar integralmente a legislação licitatória e de contratos administrativos, então elas não se beneficiam de um regime licitatório e de contratação especial em relação às entidades públicas que nós temos no Brasil, elas seguem o mesmo padrão. Então, elas têm que obedecer à lei de licitações e contratos, elas têm que obedecer legislação de concessões no que for aplicado e assim por diante. Então, elas não vão se valer de um regime especial de licitações e contratos. E a sua responsabilidade civil extracontratual será objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Por quê? Porque, de maneira geral, as autarquias desempenham serviço público ou atividade típica da administração pública e, assim, se submetem à regra da responsabilidade civil objetiva. Esse tema das autarquias é extremamente relevante e é um tema clássico do direito administrativo brasileiro. Apesar disso, é interessante notar que existem poucas obras monográficas que tratam desse assunto. Eu trouxe algumas dessas obras raras que tratam da autarquia, né? Deixando aí para aqueles que quiserem se aprofundar. Indico, em primeiro lugar, uma obra do professor Edmir Neto de Araújo, um professor da USP, que escreveu uma obra sobre a administração indireta brasileira, e ali fala um pouco das autarquias. Há também uma monografia clássica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da PUC São Paulo, chamada Natureza e Regime Jurídico das Autarquias, e também deixo uma referência ao meu manual, volume 1, no qual eu trato em detalhes desse tema das autarquias. E com isso nós encerramos mais essa aula e logo mais falaremos de outras entidades da administração indireta.